Nós iremos estudar capítulo 7, transformações urbanas e migrações. Então, nós vamos iniciar nosso conteúdo de história. Para iniciar, nós vamos conhecer um pouco das transformações no Brasil. O que nós vamos conhecer? As mudanças ocorridas nas cidades brasileiras nos últimos 200 anos. Nós não vamos conhecer todas as cidades, porque são mais de 5.000. Nós vamos conhecer algumas. A história da construção de Brasília, atual, capital do Brasil, e algumas edificações provocadas, pelos imigrantes, ou seja, o que foi que os imigrantes, eles que saíram de um local para outro, o que foi que eles ajudaram a construir no Brasil. E assim nós vamos entender um pouco, certo? No livro de vocês, na página 4, vai ter um cartão postal. E logo após vai ter o quê? Vai ter um título chamado Transformações da Infraestrutura Urbana, certo? Em muitas cidades brasileiras, principalmente nas cidades de grande porte, é possível observar o quê? Edifícios, pontes, viadutos, túneis, ruas, redes de energia elétrica e diversos meios de transporte, por exemplo, certo? Então isso é o quê? São organizações sociais que elas ajudam as pessoas a viverem melhor e a se organizarem melhor em cidades grandes, certo? Por exemplo, os edifícios, eles foram construídos a partir de que as pessoas foram, criando grandes aglomerados nas cidades e os espaços eles foram ficando pouco para muitas pessoas. Então foram construídas uma casa em cima da outra, mas isso já foi lá em outros países da Europa que iniciou, certo? Aqui a gente só pegou, uma mostra do que eles fizeram. Pontes, por exemplo, foram construídas por quê? Porque se percebeu que por cima dos rios, dos mares, podia se construir pontes para se atravessar de um canto para o outro, certo? E a transformação da energia elétrica também, dos meios de transporte, que tudo isso foram organizados para as pessoas viver melhor. Então, nós vamos entender um pouquinho agora sobre a infraestrutura. Quando a gente fala sobre infraestrutura, a gente já entende o quê? É um conjunto de elementos considerado necessário para o funcionamento de uma cidade, certo? Esse funcionamento ele tem que ser harmônico, tem que ser organizado. Então, o que necessita numa cidade para se viver bem? Redes de água potável e tratamento de esgoto, certo? Ou seja, se for uma cidade com infraestrutura organizada, o tratamento de esgoto ele não vai ser a céu aberto. Não vai ter encanamento jorrando água no meio da rua, que venha dos banheiros, que venha das casas, água suja que jorra no meio da rua, que as pessoas podem se contaminar. Não vai existir isso, certo? A gente percebe muito isso em locais que não tem infraestrutura, que até a gente já vê algumas imagens na televisão sobre isso, que contaminam o solo e as pessoas que vivem lá. As pessoas começam a ter patologias, que são doenças causadas por esse espaço. Então vai ter a iluminação pública, que foi muito importante, certo, para a organização das cidades no Brasil, os edifícios, as escolas, as creches, os hospitais, os espaços culturais, que era para espaços para as pessoas se divertirem, até ir ler, com as bibliotecas, e cinema e outros locais. Sistema de transporte público, pontes, ruas e rodovias. Então houve toda uma organização do espaço para que ele pudesse atender aquelas pessoas que tinham saído da zona rural para ir morar na cidade, certo? Então a iluminação urbana foi um ponto principal. O que é iluminação? É um serviço que tem o objetivo de fornecer luz artificial a locais públicos no período da noite ou até mesmo durante o dia, se necessário, certo? No nosso caso aqui, nós temos energia à noite. Nesses locais aqui, que era utilizado o quê? Era utilizado, gente, o lampião,
certo? Então tinha uma pessoa responsável, 6 horas da tarde ele ia lá, acendia, e quando era 6 horas da manhã, ele ia lá e tinha a obrigação de apagar, porque era uma pessoa responsável só para isso. Então, essa pessoa, a gente chamava ele de quê? Uma pessoa, era um trabalhador que era contratado para fazer somente esse serviço, certo? Então, essa era um homem, vocês podem ver lá na página 6, que ele se chamava acendedores de lampiões, certo? Então, vocês estão vendo aí uma imagenzinha mais ou menos como era naquele período. E vem aqui também, quando se houve a organização das cidades, as descobertas, as transformações, houve as usinas hidrelétricas. O que são usinas hidrelétricas? São construções equipadas com máquinas que usam a força da água dos rios para produzir eletricidade. A palavra hidrelétrica se origina da junção de hidro, que é água, elétrica está relacionada à eletricidade, tá certo? Então, a usina hidrelétrica, ela transforma a água, né? A força, através da força e das máquinas, e energia elétrica, que movimenta o quê? Que a gente pode se iluminar as ruas da cidade, as nossas casas, pode funcionar os eletrodomésticos, eletrônicos, certo? Então, assim, essas são as usinas hidrelétricas. Só que nos locais que uma usina hidrelétrica ela é construída, ela causa o quê? Impactos ambientais. Que impactos ambientais uma usina hidrelétrica ela pode transformar na vida, né, do povoado que está naquele local? Mudanças bruscas no ambiente causada pela ação humana, ou seja, vai ser modificado o trecho do rio que era no local, vai ser levado para onde a usina está sendo construída. A vegetação que tinha naquele local ela vai ser afetada porque ela vai ser retirada. E os animais que viviam ali, muitos não conseguem sobreviver porque eles não saem daquele local, então eles são mortos, certo? Então, tanto planta quanto animais, eles são afetados. Outra coisa, pessoal, é que as inundações de construções próximas ao local da usina, certo? Então, tem relatos, já teve até filme relatando que teve locais que foram inundados, né, que ficou só a torre da igreja. Porque no local tinha uma cidadezinha, que eles achavam que a cidade não tinha importância, que a história não é fundamental para eles, então eles destruíram a cidade, as casas foram inundadas, e o povoado, ele saiu daquele local e foi para outro, mas ali ficou, inundou, não é? Então foi um impacto ambiental que ocorreu naquele local. E isso é história, tá certo? Então, houve toda essa desorganização do ambiente para que uma usina hidrelétrica ela fosse construída naquele local, certo? E veio aqui, pessoal, também fatores importantes sobre a industrialização. Então, por que a industrialização ela é importante para o nosso país? O que ela influenciou? Então, ela veio a influenciar no crescimento das cidades. Por quê? A migração de pessoas que vinham do campo para a cidade. Então, isso foi uma transformação. As pessoas sabiam que tinha indústria naqueles locais. Elas vinham para a cidade. O que elas queriam? Elas iam em busca de emprego. Para que elas iam em busca desse emprego? Para melhores condições de vida, ou seja, elas queriam melhorar as condições da vida dela. E quando essas pessoas chegaram, pessoal, elas fizeram o quê? Começou uma organização no país, certo? A pavimentação de ruas, ou seja, as estradas, as ruas, os viadutos, as passarelas, né, que é os locais que as pessoas passam, elas começaram a ser reorganizados. Ou seja, locais que eram feitos só de estradas de areia, elas começaram a ter paralelepípedo, começaram a ter calçadas, começaram a ter construções, justamente por conta dessa organização. Então, assim, pessoas que eram tinham situação financeira menor, elas eram retiradas dos locais em que diziam que eram as áreas nobres da cidade grande e elas foram sendo, como fala na história, esmagadas. Tinha nada de eles esmagaram mesmo assim, pai? Não, eu tô falando esmagada, que eles foram empurradas, né, para zonas que eles achavam que não tinha muita importância.
E aí se criou a periferia, que muita das que é periferia, os locais que ficam mais afastados do centro da cidade, porque eles estavam ali embelezando, né, os locais que estavam, né, os centros das cidades, colocando construções, embelezando mesmo. Para ali servir só para classe rica. Então, o que foi que aconteceu? Então, a periferia, ela foi se, né, afastando e foi ficando ao redor da cidade. E também nesse período, ele foi onde houve, né, a partir da questão da escravidão também, que a gente já viu um pouquinho sobre isso, mas também houve grande quantidade de pessoas indo para esses locais, que também foi chamado de favelas, que é os locais onde as pessoas não tinham esgoto, não tinham uma organização que no centro tinha, certo? Então isso se chama periferia. Aí tem as estradas e as rodovias. Então a industrialização, ela trouxe tudo isso para o Brasil. Ela reorganizou o Brasil e ao mesmo tempo desorganizou as pessoas mais humildes, né? A levando para os outros locais que ficavam mais afastados, certo? Do centro da cidade. Bom, em seguida, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho de Brasília, a capital do Brasil, tá certo? Então, nós vamos entender um pouquinho que Brasília é a capital do Brasil, a sede da administração do país e do governo federal, certo? E Brasília, lá em Brasília, aí nós vamos ter assim, fica no Distrito Federal, que fica lá em Goiás, certo? Antes de Brasília, teve outras capitais do Brasil? Teve. Primeira capital foi Salvador, depois foi o Rio de Janeiro, depois se precisou organizar um espaço só para a capital. E como estava se querendo construir, e a região mais, né, ao centro do Brasil, ao norte, ela precisava se desenvolver também. Então houve, né, esse debate para se construir uma capital no Brasil, certo? Então, o crescimento natural. Tem duas maneiras de uma cidade ela começar a nascer. Ela nasce a partir do crescimento natural e ela também nasce a partir do crescimento do planejamento, certo? Então, eu planejei, eu fiz aquele... Então, eu vou dizer que vai ser daquela maneira, certo? Por exemplo, cidades como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, essas cidades cresceram como? De maneira espontânea. Por quê? Pois tinha crescimento natural e foram aos poucos se transformando no que são atualmente, tá certo? Então, essas cidades, elas não tiveram planejamento. Pronto, aqui nesse local eu vou construir uma cidade, ela vai ser essa rua, ela vai ter essa igreja. Não foi assim, né? As pessoas que foram chegando, elas foram organizando a cidade, certo? Então, não teve uma organização estrutural, tá bom? Em seguida, veio as cidades planejadas, tá certo? Quem foram as cidades brasileiras que foram planejadas? Nós vamos ver aqui o quê? Salvador, Belo Horizonte, Maringá, Palmas e Goiás. São cidades planejadas. Aqui nós conhecemos especificamente que foi, né, feita a partir do sobrevoo do avião, tanto que a região ela ficou conhecida, né, como a asa perfeitinho do avião. Hoje talvez esteja um pouco diferente por conta da organização, que já foi casas construídas e toda uma estrutura, mas na época tinha, né, o modelo de um avião. Então Brasília é o exemplo, né, de diferente cidade, pois foi planejada. Cidades planejadas são projetadas suas ruas, suas avenidas, suas praças, os viadutos, as pontes, entre outros aspectos, eles são planejados. O que vocês estão vendo aí, pessoal, é a cidade de Salvador, na Bahia. Em seguida, nós vamos ver cidades planejadas no governo como o JK, que é Juscelino Kubitschek, o presidente, né? Houve a construção de Brasília, certo? Essa construção, ela teve uma organização. Com essa organização, pessoal, quando foi que foi construída? Quando foi que foi inaugurada? Aí vem 21 de abril de 1960.
Tanto que no livro de vocês, ela vai ter uma organização de quê? Ela vai ter de 1959 a 1961, que foi toda uma estrutura que foi formada, certo? Então, houve a inauguração da capital planejada do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Arquiteto e urbanista foi Lúcio Costa, né? Houve um concurso para a realização, quem ia ser a pessoa que ia construir, né, esses edifícios, esses monumentos que iam estar lá. Então, Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. O que foi que eles fizeram? Eles, né, ficaram responsáveis em fazer os monumentos históricos, aqueles locais em que ia ser a sede do governo. E aí nós vamos ver o Palácio da Alvorada, a Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida, certo? Então, vocês estão vendo aí na imagem algumas dessas características. E depois vocês podem ver mais numa pesquisa que vocês possam fazer, tá bom? Então, a cidade ela foi toda organizada especificamente para ser a capital do nosso país, certo? Que é Brasília. E lá para a construção de Brasília, ela teve o quê? Teve mão de obras, teve pessoas que saíram dos seus locais onde viviam e se dirigiram, certo, para a construção de Brasília. Quem foram esses trabalhadores? Pessoal, os trabalhadores de Brasília, eles ficaram muito conhecidos como candangos ou pioneiros. Quem eram esses? Eram os trabalhadores que saíam da sua cidade ou do seu estado e que vinham, né, de quê? De caminhões que chamavam pau de arara e saíam para que essa cidade, para que eles, né, construíssem, foram se organizando a cidade. Para abrigá-los foi construída uma cidade próxima às obras da capital, que era chamada Cidade Livre, certo? E essa cidade, pessoal, também tinham mulheres que vinham, certo? Que eram quem? As mulheres que eram cozinheiras, costureiras, lavadeiras, enfermeiras, confeiteiras e professoras, certo? Então vinham todas essas pessoas para também ajudar, tá bom? E lá no livro de vocês vai ter mais imagens dessa época, tá? Principalmente, pessoal, de 1960. Esse aí é um monumento histórico, os candangos, né? Que simboliza os trabalhadores que construíram Brasília, que vieram de várias partes do Brasil. Principalmente, pessoal, da região norte e nordeste, vieram várias pessoas para construir, tá bom? Ou seja, para trabalhar nesses locais, principalmente porque eles achavam que ia ter melhor